sejam bem-vindos. Iniciaremos agora a unidade 2, relativa à disciplina Direito Administrativo. Nessa unidade, nós iremos tratar acerca do servidor público na Constituição Federal. Vamos analisar diversos dispositivos desse diploma legislativo. No primeiro item, nós iremos tratar acerca do acesso a funções, cargos e empregos públicos. O primeiro dispositivo que iremos analisar é o artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal, que dispõe: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Pois bem, desse dispositivo constitucional nós podemos extrair dois aspectos. O primeiro aspecto é em relação ao amplo acesso dos brasileiros aos cargos, empregos e funções públicas, enquanto que o segundo aspecto é relativo aos estrangeiros. Os estrangeiros apenas acessarão os cargos, empregos e funções públicas desde que o ente federativo edite uma lei prevendo esse acesso. Ou seja, se a União, se o Estado ou o município não tiver uma lei dispondo sobre o acesso dos estrangeiros aos cargos, empregos e funções públicas, os estrangeiros não poderão acessá-los. Nós podemos diferenciar entre os brasileiros natos e os naturalizados. A regra é que tanto os brasileiros natos como os naturalizados terão amplo acesso aos cargos, empregos e funções públicas. Porém, a Constituição Federal prevê alguns cargos que são privativos dos brasileiros natos, como podemos observar no slide. Quais são esses cargos que são privativos de brasileiros natos? São ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente e o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e aqueles cargos relativos à carreira diplomática. Temos também os oficiais das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Portanto, todos esses cargos somente podem ser providos por brasileiros natos. Vamos passar agora para os requisitos para o acesso a cargos e empregos públicos. Como eu informei anteriormente, a Constituição Federal exige apenas o preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei. Ou seja, a lei é o único instrumento normativo que pode prever requisitos para acessar um cargo ou uma função pública. Portanto, portarias, decretos e outros instrumentos normativos não são aptos a prever requisitos para acesso a cargos e empregos públicos. A jurisprudência ela prevê diversos casos práticos do que eu acabei de falar, como, por exemplo, a súmula vinculante número 44 do Supremo Tribunal Federal. Somente a lei pode exigir exame psicotécnico para habilitar um candidato a cargo público. Ou seja, se apenas o edital ou uma portaria prevê esse exame psicotécnico, trata-se de exigência ilegal. Portanto, apenas a lei pode sujeitar exame psicotécnico à habilitação de candidato a cargo público. Outro exemplo citado pela jurisprudência é a súmula 693 do Supremo, que ela trata acerca do limite de idade. O limite de idade ele apenas é legítimo quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Como exemplo, nós podemos citar os cargos da carreira policial, que geralmente tem limite de idade. Outro exemplo também citado pela jurisprudência é a súmula 266 do STJ, que diz que o diploma ou a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. Portanto, apenas na posse, a administração pública poderá exigir aquele diploma ou habilitação legal para que o cidadão acesse aquele cargo ou emprego público. Passado ao próximo slide, nós iremos tratar acerca da exigência do concurso público. A exigência do concurso público ela está prevista no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, que dispõe: a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Portanto, nós podemos extrair duas informações importantes desse dispositivo constitucional. Primeiro, que
o concurso público ele pode ser de provas, somente provas, ou de provas e títulos. Nunca haverá concurso público apenas de títulos. Ou ela será de prova, o concurso público será de provas, ou será de provas e título. E a outra informação importante que nós podemos extrair do dispositivo constitucional é que a regra é o concurso público, porém existem determinados cargos, denominados de cargo em comissão, que são declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, não há necessidade de realização de concurso público para provimento destes cargos. Nós iremos tratar a respeito disso de forma mais abrangente em breve. Prazo de validade do concurso. O prazo de validade do concurso ele está previsto no artigo 37, inciso 3 da Constituição, que dispõe que o prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Essa expressão igual período significa que o prazo da prorrogação tem que ser igual ao prazo inicialmente projetado para o concurso. Ou seja, caso o concurso público tenha validade de 1 ano, aquele concurso público poderá ser prorrogado também por 1 ano. 2 anos, também prorrogável por 2 anos. 6 meses, prorrogável também por 6 meses. É isso que o dispositivo constitucional afirma. Vamos falar agora a respeito do direito à nomeação e prioridade na nomeação. O direito à nomeação está previsto também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que é que o Supremo Tribunal Federal afirma? Afirma que, caso um edital de um concurso público preveja um determinado número de vagas, todas aquelas vagas previstas no edital, elas deverão ser providas até o prazo final do concurso público. Já o artigo 37, inciso 4 da Constituição, fala do direito do candidato preterido, que é, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de prova ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Passando adiante, reserva de percentual de cargos e empregos para pessoas com deficiência. Está previsto no artigo 37, inciso 8 da Constituição, que prevê: a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. No âmbito federal, do Instituto Federal do Piauí, a Lei 8.112 prevê que são reservados até 20% das vagas, certo? O que é importante você saber a respeito desse dispositivo. Além da reserva, do percentual de reservas, você deve saber que o deficiente ele deverá obter aprovação em concurso público, assim como aquele candidato que não possui deficiência. Além do mais, o conteúdo das provas, os critérios de correção e a nota mínima exigida para não eliminação, ela deve ser exatamente os mesmos para todos os candidatos, ok? Agora passamos a observar os cargos em comissão e função de confiança. Os cargos em comissão e função de confiança, eles estão previstos no artigo 37, inciso 5 da Constituição. De acordo com o gráfico que nós apresentamos no slide, nós podemos fazer uma diferenciação entre os cargos em comissão e as funções de confiança. O que é que eles têm em comum? Tanto os cargos em comissão como as funções de confiança, eles são livres de nomeação e exoneração. E eles só podem ser, eles destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, são esses 2 pontos em comum dos cargos em comissão e das funções de confiança. O que os diferencia? Os cargos em comissão, eles dependem da condição de servidor público, ou seja, qualquer pessoa poderá prover aquele cargo em comissão, certo? Porém, todavia, a lei definirá um percentual mínimo de servidores ocupantes de cargos efetivos que irão preencher esses cargos em comissão. Já as funções de confiança, elas são exercidas apenas por servidores ocupantes de cargos efetivos, tá ok? Um ponto importante que nós devemos esclarecer é que esses cargos em comissão e essas funções de confiança, elas não podem ser exercidas por parentes, que é a vedação ao nepotismo que está previsto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora vamos analisar a contratação por tempo determinado.
A contratação por tempo determinado ela é uma forma de admissão de agente público pela administração pública diversa do provimento de cargos efetivos e do preenchimento de empregos públicos mediante concurso público. E também é diversa da nomeação em cargo e comissão. Está previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição, que dispõe: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Um grande exemplo desse exemplo prático da contratação por tempo determinado são aqueles agentes do IBGE e os agentes de saúde, que eles realizam um processo seletivo simplificado e provê esse cargo, tá ok? Mas não é concurso público, é uma das exceções ao concurso público. Em relação à Associação Sindical dos Servidores Públicos e o direito de greve dos servidores públicos, dois dispositivos constitucionais são importantes. É o artigo 37, inciso 6 da Constituição e o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4º da Constituição. O artigo 37, inciso 7 da Constituição prevê o direito de greve nos termos e nos limites definidos em leis específicas, mas esse direito de greve ele só pode ser exercido por servidores civis. Servidores militares, que são aqueles previstos no artigo 142 da Constituição, não podem exercer direito de greve e nem também não podem se associar sindicalmente, tá bom? Esse direito de greve trata-se de uma norma de eficácia limitada, ou seja, o Congresso Nacional deverá editar uma lei prevendo os limites e os termos para que essa greve seja exercida. A lei de greve dos servidores públicos ainda não foi editada pelo Congresso Nacional. Por isso, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação da lei da iniciativa privada, da lei de greve da iniciativa privada aos servidores públicos, até que o Congresso Nacional edite essa lei. Passamos agora à fixação da remuneração e revisão geral anual. Essa fixação da remuneração dos servidores públicos e a revisão geral está prevista no artigo 10. Somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Podemos observar duas importantes regras desse dispositivo. Primeiro, apenas lei específica fixa ou altera a remuneração dos servidores públicos. Portanto, sempre que o servidor público pleiteia um aumento de remuneração, esse aumento ele só pode ocorrer, só se legitima através de uma lei específica aprovada pelo Congresso Nacional. No caso de nós, servidores do Instituto Federal do Piauí, o Presidente da República deverá editar uma lei, enviá-la para o Congresso, que por sua vez irá aprová-la. Caso aprove, poderá haver essa alteração da remuneração. Da mesma forma, existe essa previsão de revisão geral anual. O que significa essa revisão geral anual? Nada mais é do que a recomposição das perdas inflacionárias. Deveria ocorrer essa recomposição de forma anualmente, todo ano, porém isso não acontece. O artigo 37, inciso 3 da Constituição, ele dispõe que é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie mineratória para efeito de remuneração de pessoal do servidor público. Nós podemos então ver aqui dois institutos, a vinculação e a equiparação. A equiparação de remuneração ela ocorre quando a lei afirma que um determinado cargo terá remuneração igual à de outro cargo. De acordo com a Constituição, isso é vedado. E já a vinculação é a utilização pela lei de índice, fórmulas ou critérios automáticos de reajustamento da remuneração, exemplo de um determinado índice de inflação, ou de aumento de arrecadação tributária ou do incremento de receitas orçamentárias. Tanto a vinculação como a equiparação da remuneração são vedadas pela Constituição Federal. Existem algumas exceções, mas essas exceções estão previstas na própria Constituição. Já o artigo 37, inciso 15 da Constituição, ele prevê a irredutibilidade dos vencimentos e subsídios dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos. O que significa isso? Que não podem haver redução desses vencimentos e subsídios, ok? Agora vamos tratar a respeito da vedação, acumulação de cargos, funções e empregos públicos. De acordo com o slide, com o gráfico apresentado no slide, nós podemos ver que a regra é que é vedada a acumulação de cargos, porém existem exceções.
Quais são essas exceções? Essas exceções estão previstas também na Constituição. As exceções são 2 cargos de professor, ou a segunda, 1 cargo de técnico ou científico, mais 1 cargo de professor, ou 2 cargos privativos da área da saúde, ou 1 cargo de juiz mais 1 cargo de professor, ou 1 cargo do membro do Ministério Público mais 1 cargo de professor, e no caso do vereador, mais qualquer outro cargo. Todas essas exceções previstas na Constituição, ela tem 3 requisitos. Para que haja acumulação nessas exceções que eu acabei de falar, deve haver compatibilidade de horário, deve estar dentro do teto remuneratório e, como eu falei anteriormente, deve haver previsão na Constituição Federal. Todas as exceções, a vedação, a acumulação de cargos, funções e empregos públicos estão previstos na Constituição. Vamos tratar agora sobre os servidores em exercício de mandatos eletivos. Quando o servidor público ele é eleito em âmbito federal, estadual ou distrital, ele deverá pedir o afastamento. Portanto, ele não vai exercer de forma concomitante mandato e o cargo. No âmbito municipal, nós devemos diferenciar entre se o mandato for de prefeito ou de vereador. Se ele for eleito para prefeito, ele será afastado, porém poderá optar pela remuneração, ou seja, ele poderá optar entre a remuneração de prefeito ou a remuneração dele como servidor público. Já no caso de vereador, ele poderá acumular o cargo de vereador com o cargo que ele exerce na administração pública, desde que o horário seja compatível. Se ele for incompatível, segue a regra do prefeito, ou seja, ele só pode optar pela remuneração. O que é importante também de frisar é que em qualquer caso de afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, com exceção da promoção por merecimento. Bem, e agora para finalizar nós iremos tratar acerca dos direitos constitucionais assegurados a servidores públicos. Vamos enumerá-los. Primeiro, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Segundo, redução dos riscos do trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Proteção no mercado de trabalho da mulher, licença paternidade, licença gestante, férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais, remuneração de serviço extraordinário no mínimo 50% superior ao que for pago no período normal, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, tempo de duração normal do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, salário família, 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno, garantia de salário nunca inferior ao mínimo e o salário mínimo fixado em lei com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo. São esses os direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. E por fim nós iremos tratar acerca da estabilidade. A estabilidade ela é adquirida após 3 anos de efetivo exercício do cargo de provimento efetivo. Portanto, apenas cargos de provimento efetivo, apenas aqueles servidores nomeados para cargo de provimento efetivo adquire estabilidade. Aquele que exerce cargo em comissão não adquire estabilidade. O parágrafo 1º do artigo 41 prevê que o servidor público estável somente perde o cargo em 3 casos. Primeiro caso, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Segundo, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. E o terceiro, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa. O artigo 169, parágrafo 4 da Constituição, prevê um caso a mais de perda de cargo pelo servidor público estável, que é naquele caso em que o ente federativo ultrapassa o limite de gasto com servidores públicos, e esse limite ele está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste caso, se for ultrapassado esse limite que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, pode ser que o servidor público estável perca o cargo. Assim finalizamos a unidade 2 da disciplina Direito Administrativo. Até lá!